na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso número 12. Pelo que, como por o homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pegou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, é sobre o nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo que nós, Pai amado, estamos diante da Tua palavra pura, palavra sacra, e nós carecemos, Pai amado, do Teu Santo Espírito, para que venhamos, Pai amado, sair daqui edificados em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. A doutrina da justificação, ou, como diz a epígrafe da nossa Bíblia, a justificação pela fé. É importante, meus irmãos, nós entendermos que o apóstolo Paulo, ele está aqui, ministrando à igreja de Roma, lá, queridos, pelos anos 55, 56 depois de Cristo. Já trabalhamos com essa epístola, os irmãos estão cientes da importância da epístola aos Romanos, ou a carta aos Romanos, daquilo que Paulo pretendia fazer. Por isso ele escreve esta carta à igreja de Roma, que não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, mas somos sabedores que nos primeiros capítulos Paulo vai trazer para mim e para você aquilo que é o terror da humanidade. Porque, segundo os relatos bíblicos, lá no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, nós encontramos no capítulo 2 e na sequência do capítulo 3, que o Senhor nosso Deus, Ele
tinha um relacionamento harmonioso com aqueles que ele houvera colocado lá no jardim do Éden. Deus nos fez, meus irmãos, para que fôssemos muito felizes. Não é um pouquinho feliz. Ele nos fez para que nós fôssemos muito felizes. E aí, né, eu quero só pincelar, porque creio eu que, crente ou não crente, aqui somos todos crentes em Cristo Jesus, mas mesmo se tivesse algum descrente no nosso meio, ele certamente já houvera ouvido falar a respeito da desobediência de Adão e de Eva. Não é de Eva e de Adão, não, pastor. Queridos, eu ouso a colocar Adão, até porque o apóstolo Paulo não diz que por Eva veio o pecado e por Jesus veio a redenção. Ele diz que o pecado veio com Adão. Porque quem estava com a responsabilidade era Adão, era o homem. Mas a palavra vai dizer que a serpente, mais astuto ou mais sagaz, de todos os animais criados, ela vai providenciar uma forma de seduzir o coração dela. Precisamos ficar atentos a respeito das seduções. Deixa eu contextualizar mais próximo de nós, quando aquele, segundo Adão Jesus, vai estar conosco ou com a humanidade. E ele, que não tinha pecado, se fez pecado para nos remir do pecado. Vamos voltar lá para Eva e para Adão. O que Deus houvera dito para Adão: olha, está vendo esse jardim belíssimo? Tudo está sob o seu domínio. Apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer o fruto dela. O restante você pode. E aí, você conhece, né? A serpente diz: bobagem. Quantas vezes nós temos ouvido isso? Quantas vezes nós temos ouvido isso? É bobagem. Deus é amor. E por ele ser amor, você pode fazer qualquer coisa. A ordem dele foi: desta árvore não coma do fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. Mas a mulher comeu e deu para o seu marido. Ele também comeu. Onde estava ele quando Eva tomou do fruto? Por que ele comeu do fruto? O texto diz que o Senhor vinha todos os dias, na rimação do dia, no final do dia, quando o sol já estava indo embora, o Senhor vinha e conversava. Como é bom, né?
quando nós ainda jovens, quem sabe crianças, e era aquilo que eu vou falar, né? Cisaurinho, para sair do meio dos dedos, conversávamos com o papai. Me recordo, meus amados, que o meu pai, meu super-homem, ele era sobremodo especial. E eu vou só falar para você rapidinho. O dia conversava com o papai, chegando lá, eu ainda deitado, meu irmão, minha mãe, uma canequinha de café para cada um. Para iniciar o dia, nós tomávamos uma canequinha de café que o papai não era feito. E para terminar o dia, o papai, depois de naturalmente tomar o seu banho no final do dia, e sei lá, por volta das 18 horas, 17h40, ele ligava o seu radinho para ouvir a ronda policial. Que coisa maravilhosa era quando eu tinha a oportunidade de chegar pertinho dele e receber uma fala. Que coisa maravilhosa é quando eu ainda garoto, adolescente, saía com meu pai e às vezes lá no centro da cidade de Juiz de Fora, que está em polvorosa, né, pelos acontecimentos, eu ia para um lado e o papai para o outro. E aí eu dava um beijo na face dele e seguia o outro de volta. Por que você está falando isso, pastor? Porque é este relacionamento que Deus quer comigo e com você. Esse relacionamento que Deus quer com o teu pai e com você. Ah, mas o senhor não conhece meu pai. Queridos, as diferenças acontecem hoje porque aconteceu lá com Adão desobedecendo. Eu disse que Deus vinha, e quando Deus vinha, creio eu que ele dava a canequinha de café ou recebia uma canequinha de café daquele casal. Que relacionamento bonito. Mas o dia que aquele casal desobedeceu, o Senhor chegou e não achou o casal. Certamente já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo, meus irmãos. Quando nós fazemos o que desagrada a Deus, a primeira coisa que nós fazemos é fazer igual Adão e Eva, é nos esconder. Vai escasseando as nossas idas na igreja, vai escasseando os nossos joelhos dobrados, vai escasseando a nossa leitura bíblica, e nós nos escondemos de Deus, e quando vêm as consequências, porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. E aí, só recordando mais um bocadinho da conversa, foi preciso Deus certamente encher os pulmões de ar e gritar: Adão! Eva! Quer dizer, tampando, presta atenção no Deus do pastor, as suas vergonhas, que até então não tinha vergonha não, né? Até então andava nu e não tinha vergonha, mas agora que desobedeceu tem vergonha.
Portanto, sabiam que tinham feito algo errado. O inimigo das nossas almas, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus e que agrada a Ele, Ele diz: já era, acabou, não tem mais solução. Mentira dele. Ele é mentiroso e mente desde a fundação do mundo. Porque Deus vai providenciar imediatamente a solução. Ainda lá na passagem de Gênesis, vai dizer que eles se apresentam cobrindo, né, as suas partes íntimas com folhas. E o Senhor vai fazer vestimenta de pele de animais. Você já viu alguma vez tirar a pele do animal sem derramamento de sangue? Portanto, lá já tipotizava aquilo que iria acontecer com Jesus. Voltar aqui para o apóstolo Paulo um cadinho. A doutrina ou ensino da justificação. Vamos lendo Romanos e vamos descobrindo que é necessário que haja justificação, mas para que haja justificação precisa haver fé. Apóstolo Paulo também, escrevendo à igreja de Éfeso, ou carta aos Efésios, ele vai dizer que nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados, por causa das nossas ofensas, por causa das nossas desobediências. Volta para lá. Cadê o Ié? Deus vai dar a sentença. Olha, agora eu vou colocar anjos de guardiões. E você, Adão, vai trabalhar entre espinhos e abrolhos. O suor do teu rosto você vai ter que arrancar o teu pão. E você, Eva, vai ser cativo a ele. Deus está dizendo, não entenda mal o que a Bíblia fala. O homem tem que pisar em cima da mulher. No momento nenhum ele falou isso. Mas ele diz, olha, teu desejo vai ser para ele. E você vai trazer aquilo que é mais sublime, que é o filho à luz. Mas vai ser com todos. Mas quando você e eu abrimos Gênesis no capítulo de número 3, nós vamos ver algo que nos deixa sobremodo animados. Capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui ele já apontou para a solução. Aqui ele já apontou para o seu filho Jesus, morrendo lá na cruz do Calvário. E agora, quando nós voltamos para a carta aos Romanos,
Quando nós chegamos no capítulo 1, nós vamos encontrar, a partir do verso 15, 16 e 17, o apóstolo Paulo trazendo entusiasmadamente uma fala, porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. E ele continua falando, e ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Pastor, mas como é que é isto? Porque quando a gente continua lendo a carta, lá no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus olhou e não viu um justo sequer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí a gente continua lendo e ele vai falar: justificado, pois. Justificar é fazer justo, fazer se tornar justo, é pagar a conta a favor daquele que estava condenado ao cárcere eterno. E aí, meus irmãos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra o que o apóstolo Paulo falou lá na carta aos Efésios? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie nas obras. Nem a fé, ela é nossa, ela é dom de Deus, ela é graça de Deus. É Ele que nos dá aquilo que é essencial para que nós alcancemos a justificação e a graça de podermos morar no céu. Porque Deus amou com a intensidade tão grande, João 3,16, né? Todo mundo conhece, que deu o seu único filho, para que todos que nele creem não morram. Pastor, escrito lá não pereça o sinônimo, tá? Eu gosto de não morra. Eu gosto de vida eterna. E para ter vida eterna não pode morrer. Pastor, mas eu conheço pastor que morreu, eu conheço missionário que morreu. Deixa eu te dizer, se Jesus não voltar primeiro, esse que está falando aqui vai morrer. Mas vai morrer esse corpo aqui. Mas a alma, meus amados, está reservada a vida eterna. Ainda que o homem exterior se corrompe, ainda que você que me acompanha há bastante tempo tem visto que a cada dia o cabelo fica mais branco, que a cada dia aparece uma rugazinha nova, uma mancha, porque vai ficando velho, parece aquelas manchinhas, né? E aparece a danada, aparece na cara, aparece na mão. Ainda que isso aconteça, o homem interior se renova cada dia. A certeza de vida eterna se renova cada dia. A certeza que a corrupção é só no exterior, porque o interior está reservado a ele vida eterna. E aí, Deus, que a
está passando, tem que ser rápido para ministrar ceia. Que benção, né? Só introduzimos a mensagem, né? E aí Mateus vai escrever para mim e para você. E hoje nós batizamos, o pastor Walter trouxe para nós, capítulo 3, lá nos últimos versículos. Está João Batista lá, batizando, e Jesus vem e se dirige a ele para ser batizado. E João vai dizer para ele assim: olha, eu preciso ser batizado por ti. E ele diz: convém que se cumpra o seu trabalho. E ele é batizado por João Batista ali no Rio Jordão. E diz a palavra de Deus que o céu se abre e ouve sua voz. Este é o filho. E é este filho que eu e você precisamos ouvir. Porque é este filho que traz a mim e a você a certeza de vida eterna. É este filho que me justifica, que te justifica, que nos justifica. É este que tem a coragem de morrer no meu lugar. Quando eu e você éramos ruins, não é quando nós éramos bonzinhos, não, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer que talvez por um bom aparecesse alguém disposto a morrer por ele. Talvez. Mas Jesus se dispôs a morrer pela história da humanidade. Pastor, mas eu não fui tão ruim assim, não. Que bom que você não tem sido tão ruim assim, né? Mas a minha, tua natureza é ruim. A gente de vez em quando olha, escuta ou vê na televisão e a gente fala assim: mas esse miserável aí merecia a morte ou merece a morte. A sua opinião que eles não, irmãos. A nossa natureza é ruim. A nossa natureza, ela, se deixar ela à vontade, ela solta, ela vai fazer coisa terrível ou coisas no plural. É por isso que Jesus, ele primeiro pagou a conta. Já foi encerrando para administrar a ceia. Olha a Trindade trabalhando junto. O Pai levantou, ele estava lá sentado no seu trono, ele levantou, ele olhou e ele nos viu. Como eu estou vendo a cada um de vocês, e vocês me vendo, o Pai olhou e nos viu, e nos escolheu, nos elegeu. Eleição. Isso é coisa de igreja reformada, pastor, é coisa de Bíblia. É coisa da igreja do Senhor Jesus. É só ler Bíblia. E quando ele se dispôs a olhar para mim e para você com todas as nossas mazelas e nos separar, o Espírito Santo, diz a palavra, que ele convence o homem da justiça, do pecado, da desobediência e do juízo. Pastor, mas não é Pai, Filho e Espírito Santo? O senhor falou que o Pai escolheu, mas quem veio na sequência foi o Espírito Santo, eles trabalham harmoniosamente. Esse negócio, né, desse posicionamento aqui é coisa minha e sua. Tá? Tem primeiro, segundo, terceiro. Igreja do Senhor Jesus, né? Lá na minha congregação é o primeiro pastor, o segundo pastor, o terceiro pastor, o primeiro dirigente, o segundo dirigente, o terceiro dirigente. A missão tem isso, não é?
E o Espírito Santo, então, ele trabalhou no meu e no teu coração. Já está acontecendo a justificação. Mas ainda faltava a remissão, faltava pagar a conta propriamente dita. Jesus falou: deixa comigo. Esse ato por minha conta. Glória. E aí João registra. Lá no capítulo 1, no verbo especial. E habitou entre nós. Veio os seus o rejeitaram. Mas aí logo que a gente continua lendo. Mas a todos foram. Creio, eles, mas filhos de Deus. Acabou, pastor? Não. Jesus, além de pagar a conta, meus irmãos, além de justificar, ele ainda nos fez uma promessa, e quando ele faz promessa, ele cumpre. E João vai escrever. Jesus dizendo: convém que eu vá, para que o Espírito Santo venha, para que o Paráclito venha, para que o Consolador venha, porque se eu não for, o Consolador não vem. Coisa maravilhosa. E aí Jesus morreu lá na cruz, no meu e no teu lugar. Eu não vou descrever a morte de Jesus, porque todo mundo já sabe como é que foi a morte de Jesus. E segundo, aqueles que são estudiosos das minúcias, diz que atualmente tem aí um filme, eu não sei se a pronúncia é essa, do Mel Gibson, que é o que mais se aproxima, mas ainda não retrata todo o sofrimento de Jesus. E é um filme que a gente não consegue nem ver direito, tanto sofrimento que ele vê. E mesmo assim, esse Jesus, sofrendo desta forma, quando ele está lá na cruz do Calvário, com aquele restinho de ar no pulmão, porque também aqueles que estudam, e os cientistas que naturalmente estudam, agora eu não estou falando de historiadores, mas eu estou falando de cientistas mesmo, diz que aquela posição que Jesus estava, de braços abertos, crucificado, e os pés, ele comprime o pulmão. E aí ele tinha que ainda fazer força para conseguir respirar. E ele respirando ainda, ele vai dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas houve um momento que Jesus vai falar aquilo que os varões gostam que eu vou falar. Ele vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Que o Pai e o Espírito Santo desamparou o Filho, Jesus, naquele momento? Porque ali ele tinha que estar 100% homem. Porque senão ele não teria pago a minha e a sua conta. Se ele permanecesse como Deus, morrendo na cruz, não teria sido válido a paga a favor de Deus. E aí, ele vai dizer: está consumado. Algo falando é isso para mim e para você. Pastor Gaulinho é meio diferente que o senhor falou aí, queridos. Paulo está falando que nós somos justificados através da morte de Jesus. É Ele que nos dá o direito de nos assentarmos nessa mesa. É Ele que nos dá o direito de comer do pão e beber do vinho. É Ele que nos dá o direito, muito
mais que pelo pão e pelo vinho. Ele que nos dá o direito de comer da carne quebrada, de beber do sangue vertido lá na cruz. Eu não sei como é que eu e você, eu sei de mim, né? Mas eu quero me colocar junto com você, então eu quero dizer, eu não sei como é que eu e você temos nos posicionado diante dessa verdade. Mas hoje é noite de nós nos posicionarmos. Pastor, mas eu vou ter que largar coisas que eu gosto. Pode ter certeza de uma coisa. A vida eterna é muito melhor do que esses prazeres momentâneos que eu e você temos vivido. Talvez até aquele pecado de estimação meu seu nos dê prazer, mas ele nos leva para a morte. Mas quando nós renunciamos a esses pecados para viver com Jesus, é muito melhor. Eu estou encerrando nele. E aí, se nós tivéssemos lido todo o texto, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, nós nos gloriamos até nas tribulações. Nós nos gloriamos nos sofrimentos. Nós nos gloriamos naqueles momentos de angústia, porque temos certeza que eles até acontecem, mas o Senhor tem estado conosco. O Espírito Santo veio, né? Eu anunciei na ministração, mas não fechei, fecho agora. Como é que eu vá para que o Espírito Santo venha? E quando Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, depois de 40 dias, ele vai subir ao céu. E o livro de Atos dos Apóstolos vai registrar para nós o capítulo 2, capítulo 1, Jesus sobe ao céu. Viramos o capítulo 2, e eles estão todos reunidos no cenáculo. E o Espírito Santo vai. É Ele que está conosco hoje. É Ele que nos dá força nesses momentos de angústia. Se ficar encerrado, vai encerrar mesmo. É Ele. É Ele, seu Cristiano, que fortaleceu quando vocês se angustiaram por causa do filho que houvera desaparecido. E hoje, à tarde, Francisca e Dayana se angustiaram porque o Zé Pedro sumiu. Foram alguns minutos e nós nos angustiamos junto com eles, porque quer o menino. E aí eu disse, estava encerrando isso também. Cada vez que eu e você subimos, cada vez que eu e você nos escondemos do Senhor, cada vez que eu e você nos perdemos do Senhor, Ele se angustia. O sofrimento que nós temos, ou o sentimento que nós temos, quando um querido nosso se perde, é só Deus dizendo assim: pensa aí um bocadinho naquilo que eu tenho passado, cada vez que você, na sua rebeldia, tem se escondido de mim. Que Deus fale melhor no meu e no teu coração.